Som, 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 alô, som, 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 troquei, som, som. Som, 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 alô, som. Ei, som, som. Som, som, alô, som. Alô, som 3A, 1, 2. Som teste. Tem que estar. Tô achando ele um pouco, assim, aberto. Não, eu tô achando ele muito aberto. Alô, som 3, 1, 2. Até. Tá, pera. Alô, som 3A. Tá melhor. Gostei. 1, 2. Som. Alonso. Alô, som. Alô, som. Som. Alô, som. 1, 2. Boa noite, meus irmãos. Os que estão do lado de fora, eu peço que possam adentrar agora no templo. Vamos dar início ao nosso culto de louvor e adoração, Senhor, mais especificamente nosso culto de missões. Como alguns aqui já sabem, todo domingo, todo segundo domingo do mês, o nosso culto seria voltado para esse tema em específico. Tendo dito isso,
eu gostaria de, antes de fazer essa oração inicial, pedir para que os irmãos abram em João, no capítulo de número 17. João 17, no versículo 21. Vamos ler do 20 ao 21. João 17, 20 e 21. Acompanhe a leitura, meus irmãos. Vamos ler todos juntos. João 17, 20 e 21. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que me enviaste. Amém. Vamos fazer uma rápida oração. Senhor, meu Deus, eu agradeço por todos que estão aqui presentes. Venho te pedir nesse momento para que o Senhor possa abençoar esse culto, que todos aqui possam estar elevando sua voz em espírito e em verdade para ti, Senhor, e que a tua palavra possa estar vindo a ser disseminada aqui. Faça com que todos se disponham a ouvir ela, incluindo aqueles que não têm tanta familiaridade assim. Abençoa a noite enquanto ela durar, Senhor. Nós possamos estar vindo a nos restaurar aqui e sermos alimentados. É por isso que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu chamo agora o Ministério de Louvor. Para o primeiro louvor dessa noite, meus irmãos, vamos cantar esse, A Começar em Mim. Eu não sei se todos os irmãos conhecem esse, mas no refrão eles cantam: onde há frieza que haja amor, onde há ódio, perdão. Eu queria pedir para as mulheres cantarem bem essa parte. Onde há frieza que haja amor. E os homens respondem: onde há ódio, perdão. Para que todos cresçam sim, e todos juntos, rumo à perfeição. Os irmãos vão se atentar. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és.
nosso segundo louvor da noite, outro que é bastante cantado, Mão no Arado. Amém, meus irmãos? Eu vou pedir para o irmão Felipe fazer agora o recolhimento de dízimo e oferta. Enquanto nós vamos para o nosso próximo louvor, eu peço para os irmãos que fiquem de pé nesse momento também. Os que podem, né? Vamos dar início, meus irmãos. De todas as tribos. Tribos
Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Amém, meus irmãos. Vamos aproveitar esse momento para fazer o nosso tempo de comunhão. Os irmãos que estão aqui essa noite possam estar se cumprimentando. Vieram alguns visitantes hoje, não deixe de estar cumprimentando eles também. E vamos fazer isso ao som de todas... Perdão, é tão parecido o nome que eu sempre confundo. Rei das Nações. Grandes são as tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das Nações, agora que os irmãos voltassem aos seus lugares.
Nós vamos dar continuidade agora. Vamos cantar Reina Hoje. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos irão a ti e conversarão o teu poder, Senhor. Os reis da terra se prostrarão. Cantem. A ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Não apenas de palavras, reina hoje. Não apenas de palavras, reina hoje. reina. Reina hoje, entre nós, Senhor. Reina. Reina hoje, entre nós, Senhor. Do início. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Apenas de palavras, reina hoje. Não apenas de palavras, reina hoje. Reina hoje, entre nós, Senhor. Reina. Reina hoje, entre nós, Senhor. Amém, meus irmãos. Eu gostaria de convidar agora, nesse momento, a irmã Sueli. Nessa noite, ela vai cantar um especial. O irmão Reinaldo vai estar auxiliando ela. Boa noite aos irmãos, aos convidados. Está aqui o Levi, amigo do Ariel, outros também que eu não conheço, mas eles sabem muito bem. Desde criança eles estudam juntos, né? O Levi. Então, eu quero agradecer a presença dele aqui, das outras pessoas, que Jesus possa estar dando a paz a vocês também, como nós temos a paz em Cristo, né? Em Romanos, capítulo 1, verso 17, diz assim: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. É pela fé, meu irmão, que eu tenho vivido aos 40 anos de vida cristã, menos 15. Então, vai a data aí do meu aniversário. O Ariel completa hoje 18 anos. 18 anos de uma luta muito árdua, né? Então, estou vivendo pela fé no Filho de Deus. Tenha fé sempre no Deus da tua salvação, filho. Jesus um dia tornará o impossível possível. A mensagem mais valiosa de nossas vidas é essa: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu tenho agora, vivo pela fé no Filho de Deus. Espero que um dia todos possam falar a mesma mensagem, esse mesmo linguajar que eu.
vocês que estão aqui nos visitando, que ainda não tem Jesus, sabe que esse Jesus é que te deu vida. A minha estrela da manhã é Jesus, que a cada dia brilhe mais e mais, pois suas misericórdias se renovam a cada manhã. Espero que essa estrela continue brilhando em você, filho, quando eu não estiver mais aqui com você, em nome de Jesus. Particularmente, obrigada a todos por cada mensagem, por cada carinho, atenção enviada para o meu filho, pela minha família, né? Que é ele. Que o Senhor os abençoe. Hoje é culto de missão. Missão é o quê? Trabalho árduo e difícil que ninguém quer fazer. Mas saiba que é uma ordem quando você se torna um discípulo de Jesus. Eu sou um discípulo de Jesus, eu posso dizer para vocês. A festa no céu por um pecador que se arrepende. Se arrependam hoje, porque amanhã você pode não mais ter a chance de ver a face de Deus. Face a face. A sua parte... Prenda. Eu tinha escrito, vou continuar. Porque amanhã você não pode mais ter a chance de ver a face de Deus. Faça a sua parte, não estrague o tempo que Deus lhe dá todos os dias com coisas fúteis desse mundo. Faça melhor, deixa Deus modificar a sua vida, porque quem alcança Ele realmente quem alcança nós realmente é Ele. Nós não sabemos o momento que Ele vai alcançar vocês, mas que Deus abençoe cada um que estiver aqui. Deus tem um propósito para a vida de vocês. E agora eu vou cantar esse louvor, Estrela da Manhã. Eu não realmente a gente vamos cantar cedo. Eu creio que todos sabem, me ajudem, que eu não fiquei com o irmão Renato pra gente. Vamos lá. Só um minutinho. Só um minutinho, eu vou ver a letra. Obrigada, Deus. Vamos lá, todos que conhecem, que possam cantar comigo juntos, certo? Vamos lá. Em espírito de oração. Eis a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra e não pode mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra e não pode mentir. Por isso estamos aqui.
glorificar esse Deus que nos deu mais um dia. Mesmo amor, manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, para sempre, oh meu Deus. Amém, gente. Esse louvor é para agradecer ao Senhor por todo esse tempo que eu estou com meu filho e por todo esse tempo que eu estou viva, 55 anos. Amém? Bonito, né, meus irmãos, esse louvor? Eu gosto muito dele também. Ele é bem calmo. Vamos cantar a nossa última música. Nas passadas nós cantamos sobre as nações do mundo que virão até Deus, sobre o seu evangelho nos tocar primeiro, para depois nós tocarmos os outros. Falou também sobre trabalhar, ir, lançar a semente. Vamos agora, de maneira bem explícita, cantar sobre isso, sobre a missão que foi confiada em nós. Vamos ficar de pé só mais uma vez. Esse é o nosso último louvor da noite. Vamos cantar Minha é a Missão. Pois invocarão aquele em quem não creram, e como crerão naquele de quem não ouvirão, não ouvirão, e como ouvirão se não há mais pregação, pregação. Pois invocarão aquele e como crerão naquele de quem não ouvirão, não ouvirão, e como ouvirão se não há mais pregação, pregação. Como pois invocarão crerão naquele de quem não ouvirão, não ouvirão, e como ouvirão se não há mais pregação, pregação. Somente igreja, minha é a missão. Minha
irmãos podem se assentar. Eu convido agora o irmão Ian, que vai estar trazendo o relatório missionário. E logo em seguida eu vou dar... Na verdade, irmãos, vamos logo fazer os avisos semanais. Dessa forma fica mais fácil para o irmão. Bom, vamos lá, né? Como alguns já sabem, nessa terça-feira nós vamos ter o nosso culto de oração e doutrina. O horário foi alterado. Agora será às terças-feiras, 7h30. Nesse sábado, não haveremos nenhuma programação na igreja devido ao feriado de carnaval. E no domingo vamos ter o culto normal. Os irmãos se atentem para lembrar que todo segundo domingo do mês, hoje no caso, nós temos a doação do quilo de alimento. Então, se você trouxe alguma coisa para doar para a igreja, você pode estar depositando dentro da cozinha. Depois as irmãs fazem a separação. E por último, nós tivemos 2 aniversariantes essa semana. Foi a irmã Janete, no dia 7, e o Ariel, hoje. Eu acho engraçado que, na minha cabeça, já faz alguns anos que o Ariel tem 17 anos, né? Tava demorando. Eu queria pedir para o pastor Robson fazer uma oração pelos dois. Amém. Convido agora o irmão Ian, que vai estar trazendo o relatório missionário. Boa noite, irmãos. Saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Bom, irmãos, como já foi frisado, né, várias vezes, segundo domingo do mês, tradicionalmente, o nosso culto de missões. E, como de costume, né, a gente tenta trazer sempre o relatório missionário da família Vieira, a família de missionários que está pregando o evangelho lá no Japão, né? Esse relatório vai ser um resumo do que eles passaram no mês de janeiro, né? Então eu irei iniciar, o pastor Rafael começa saudando, né, os irmãos que lerão o seu relatório, e ele começa dizendo que no primeiro dia do mês passado, né, primeiro dia do ano, eles encontraram uma tradição japonesa que eles não tinham visto nunca antes, onde os pais saem na rua com seus filhos e entregam seus filhos a homens que estão fantasiados de demônios. E essa tradição, de maneira resumida, é como se fosse uma forma de assustar as crianças preguiçosas e mal comportadas, para que elas, assim, possam, pelo medo, né, mudarem a sua atitude. Nós sabemos que isso é um engano, né? Então, ele pede que os irmãos orem para que o povo japonês entenda e faça as coisas da maneira correta por amor a Deus, né? E não por medo. Em seguida, ele fala acerca do inverno, né? Do frio que foi lá onde eles moram, na cidade onde eles moram, bastante vento também. E ele agradece a Deus porque apesar disso, apesar de dias e dias com temperaturas às vezes abaixo de 0, eles não adoeceram, né? Então, isso mostra também que Deus tem permitido com que eles se adaptem àquele clima que é tão diferente do nosso também, né? Em seguida, ele agradece a Deus porque no mês passado eles puderam treinar a equipe que fica responsável pela EBD na sua igreja. Segundo o seu relatório, são 5 professores e um auxiliar, e ele agradece a Deus porque, apesar de poucas pessoas, de poucos alunos na escola bíblica dominical, esses poucos que têm perseverado, têm se mantido firmes, e também agradece pelo interesse dos professores, né, em se dedicarem, em se prepararem para estarem ensinando a palavra de Deus aos alunos da melhor maneira. Em seguida, ele comenta que durante alguns dias fez algumas visitas a alguns amigos que estão ou internados, se recuperando de cirurgia, se recuperando de doenças em hospitais, e também amigos que estão em asilos, né? Creio que
nem todos estes são salvos, mas ele comenta que foi bom e foi bonito de ver, né? Falar a respeito das esperanças que nós temos no Senhor. E ele também presenteou algum desses irmãos, cada um com uma Bíblia, né? Então ele pede para que nós oremos, para que esse período de recuperação também possa ser um período de fortalecimento no conhecimento da palavra do Senhor. Posteriormente, há alguns meses atrás, ele havia comentado em um dos relatórios que o prédio da igreja lá onde ele auxilia é bastante pequeno, né? É bastante velho também, tem 52 anos, se não me falha a memória. E por isso eles enfrentavam algumas dificuldades, né? A turma de adolescentes, ela precisava se reunir na cozinha da igreja para ter as suas aulas, né? Para estudarem a palavra do Senhor. E aí, por conta da carestia, né? Por conta do alto investimento que seria necessário para fazer um prédio anexo, os irmãos tiveram a ideia de comprar um container, né? Que é comum lá. As pessoas compram containers para fazerem aumentarem, né, a área das suas casas, fazerem quartos. E esse container será a nova sala de aula da turma dos adolescentes, né? Então, ele agradece a Deus por essa aquisição e pede para que os irmãos continuem orando, porque ainda será feita a instalação elétrica, né, a organização do ambiente, vão colocar ar-condicionado, então que tudo corra bem e que seja para a glória de Deus, né? Por fim, no mês passado, tanto o pastor Rafael Vieira quanto a irmã Ana Lídia, sua esposa, fizeram aniversário, né? E eles agradecem a Deus pela vida deles, pela saúde que o Senhor tem dado, o sustento durante todos esses anos. E eles comentam também que foi muito bom para eles, né, serem encorajados e confortados pelas palavras que os irmãos enviaram para eles, né? Para quem não sabe, eles têm um grupo no WhatsApp, uma espécie de canal, onde eles compartilham as notícias, compartilham o que acontece semanalmente, fazem pedidos de oração quando surge algo mais urgente. É uma maneira, né, que nós aqui que estamos longe, né, do Japão, temos de ficarmos mais conectados com eles durante o mês e não esperando só pelo relatório que é feito no fim de cada mês, né? Então, se algum dos irmãos tem o desejo de entrar nesse canal, basta me comunicar, eu posso passar o link para vocês. E não se esqueçam de estarem orando por essa família, né? Pastor Rafael Vieira, irmã Ana Lídia, irmão Misael e Isabela, seus 2 filhos, né? Que eles sigam cumprindo a missão que o Senhor deu a todos nós naquele local, né? Para onde o Senhor o chamou. Eu irei orar agora, em seguida eu passo a palavra para o pastor Robson. Oremos então. Senhor meu Deus, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse dia. Te agradecemos por esta noite, te agradecemos, Senhor, pelos louvores que foram entoados aqui. Nós te agradecemos pelo domingo com ênfase missionária, que o Senhor possa nos encorajar e possa nos incomodar, que nós não possamos nos conformarmos com o conforto, que nós lembremos sempre da missão que o Senhor deu para nós, que é de ir e de pregar o teu evangelho. Nós que já fomos salvos, nós que já te conhecemos, temos o dever, Senhor, de transmitir também essas boas novas, essas palavras de amor, de esperança para aqueles que ainda não te conhecem. Que o Senhor nos dê capacidade para isso, nos dê sabedoria, mas que acima de tudo, antes de pregar, que nós possamos viver de acordo com o teu evangelho. E assim possamos dar exemplo e ensinar também aos outros. Te pedimos, meu Deus, pela família Vieira que está no Japão, que o Senhor esteja com eles. Te agradecemos por tantos anos que eles já têm estado neste campo, nesta seara. Te agradecemos pelas bênçãos, pelo teu sustento, pelo que o Senhor já concedeu a eles. Te agradecemos também pelas lutas, que eles sigam firmes, tenham fé no Senhor, sabendo que o Senhor está cuidando deles. Encoraje, Senhor, outros irmãos também a, quem sabe,
se for da tua vontade, estarem auxiliando estes irmãos naquele local, se não na mesma igreja, em outras. Nós temos visto nos relatórios tantas outras igrejas que estão precisando de auxílio, de pessoas verdadeiramente comprometidas para servir. Então nós te pedimos, Senhor, pelo Japão, que o Senhor possa se fazer presente nesse país que é tão carente do teu amor. Te pedimos, Senhor, por tudo isso e te agradecemos por essa família. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Robson. As crianças do culto infantil já podem ir para a sua sala. Nesse momento quero convidar o pastor Eduardo, que já é um amado conhecido nosso, está aqui com a sua família. Hoje ele será o preletor. Boa noite a todos. Para nós é uma felicidade, uma alegria poder rever alguns irmãos queridos, né? Ver todos os irmãos queridos, na verdade, né? Alguns eu não conheço, mas outros eu tenho mais proximidade. Mas é grande bênção poder ver o povo de Deus aqui nesse bairro se reunindo para adorá-lo, né? Para engrandecê-lo. E missões, acho que foi a última vez que eu vim foi no DIP, né? Exatamente sobre missões. E eu queria trazer uma informação a respeito de uma pessoa, né, um servo de Deus, da China. O nome dele fictício é Cho. E ele se colocou à disposição do Senhor numa tarefa perigosa, né, uma tarefa muito difícil, que era de atender pessoas que estavam fugindo da Coreia do Norte. Ele é cristão e ele acolhia essas pessoas no intuito de fazer contatos, né, para anunciar o Evangelho. Por que é perigoso? Porque sabemos, acredito que os irmãos saibam, que a Coreia do Norte é extremamente fechada para o cristianismo, né, para o Evangelho. E acolher esses, a China também não tem essa abertura toda, né? É estatal, a igreja, e a ideia é de que existem irmãos que se reúnem às escondidas mesmo, né? Com o risco de serem descobertos e pagarem a penalidade que o governo chinês estabelece. Mas alguém que toma uma decisão dessa, de colocar a sua vida em risco, né, porque é um risco que ele corre acolher alguém da Coreia do Norte, no intuito de fazer esse contato para anunciar o Evangelho, é um risco. O que é que motiva uma pessoa a fazer esse tipo de serviço, né? O que é que motivou Paulo, por exemplo, a fazer o que ele fez, sofrendo tudo que ele sofreu? E aí eu queria só para não vai ser o nosso texto base, mas 2 Coríntios capítulo 11, a partir do 23, tem um currículo extenso daquilo que Paulo sofreu em prol do Evangelho. Então, 2 Coríntios capítulo 11, verso 23 diz assim: são ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar,
em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Então, olhando o exemplo do show, olhando o exemplo bíblico de Paulo, nos vem a pergunta: o que é que encoraja, o que é que anima, o que é que fortalece esses irmãos a colocarem suas vidas em situações de risco, a sofrerem em prol do Evangelho? Que verdades motivadoras podem fundamentar a alegria desses homens? Porque Paulo, quando escreve as cartas da prisão, especialmente Filipenses, né, que ele foca muito no pensamento, mas trabalha muito a alegria. Ele estava preso. Então, o que é que motiva alguém preso, mas que encoraja os irmãos da igreja em Filipos a estarem felizes, alegres? Então, em meio à perseguição, devemos buscar ânimo para o combate na pessoa de Deus, em verdades a respeito da pessoa de Deus e do que Deus nos dá como fortaleza para passarmos por essas situações. Esses homens tinham a sua fé fundamentada no conhecimento e na pessoa de Deus. E eles esperavam em Deus para poderem passar por tudo isso e estarem contentes em toda e qualquer situação. E hoje nós estaremos vendo duas verdades que Paulo coloca para o seu filho amado, Timóteo, para que o seu filho pudesse, fundamentado nessa verdade, não ser abalado pelas circunstâncias, para que ele pudesse continuar desenvolvendo o trabalho que estava fazendo em Éfeso. Então, vamos para 2 Timóteo. Convido os irmãos a irem para a carta de 2 Timóteo, de Paulo a Timóteo, né, a segunda carta, capítulo 2. Uma carta que é importante a gente entender um pouco do contexto dessa carta, né, do momento em que Paulo escreveu essa carta. Ele escreveu num momento em que ele estava preso, foi um segundo momento da prisão de Paulo em Roma. O primeiro momento foi quando ele escreveu Filipenses, Colossenses, nas primeiras cartas da prisão. Ele foi solto, mas no ano de 67 ele foi novamente preso. Na primeira prisão, ele estava em prisão domiciliar, ele estava numa casa, limitado em termos da sua liberdade de circular para anunciar o evangelho. Nessa segunda, ele estava preso numa masmorra, ele estava preso numa condição mais deplorável. Tanto que ele diz que ele já está caminhando para o fim da sua carreira. Então, ele entendia que aquele momento ali era a finalização do ministério que Deus tinha confiado a ele nesta terra. Então, ele vai estar preso num contexto em que Nero era o imperador romano. E Nero foi um dos piores imperadores que puderam existir no quesito relacionamento com o cristianismo. Ele não gostava, ele perseguia o cristianismo, e quem se declarasse cristão estava sujeito à prisão, e prisão nas condições que Paulo estava nesse momento. A dor de Paulo também é porque tinham vários irmãos que o abandonaram. O contexto anterior aí, no capítulo 1, do 15, começando do 15, ele diz: "Estais ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia." Então, Paulo declara que, para além de uma prisão em condições piores do que ele já tinha experimentado, ele ainda tinha, da parte de alguns irmãos, o abandono.
né, com exceção da casa de Onesíforo, mas os irmãos da Ásia o abandonaram, deixaram ele de canto. E aí, Timóteo tinha o conhecimento de todo esse contexto, e Paulo queria fortalecê-lo para que, tendo conhecimento de tudo isso, do que ele estava passando, não só em termos de perseguição, de prisão e de abandono daqueles irmãos, mas que Timóteo olhasse ou tivesse a sua fé fundamentada em verdades que pudessem animá-lo para que ele pudesse prosseguir na tarefa que Deus o confiou. E é isso que nós estaremos vendo hoje. Estaremos vendo duas verdades fundamentais, ou seja, que servem de fundamento, de alicerce, para fortalecer e animar os irmãos que são envolvidos na obra de ensino e propagação do Evangelho. Então vamos ler 2 Timóteo capítulo 2, versos 1 a 13. Então o texto bíblico diz assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos seus frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Vamos orar. Grande Deus, queremos agradecer ao Senhor por esta noite. Somos gratos porque o Senhor tem nos dado a liberdade de abrir a Tua palavra, lê-la e poder expor aquilo que o Senhor deixou registrado para o nosso conhecimento e ânimo, ó Deus, para que prossigamos na tarefa de ensinar as Escrituras, de anunciar o Evangelho, independente das circunstâncias adversas. Eu te peço que o Senhor nos ensine essa noite, que o Teu Santo Espírito nos instrua e nos faça lembrar as verdades que serão postas ou que serão apresentadas esta noite. Eu te peço, Deus, agradecido desde já em nome de Jesus. Amém. Então, duas verdades que nós devemos lembrar a cada momento quando nos deparamos com circunstâncias em que precisamos expor o Evangelho, mas sabemos que aquela exposição pode trazer sobre nós algum tipo de perseguição. Duas verdades fundamentais para que prossigamos fiéis, perseverantes na obra que Deus confiou ao seu povo. Primeira verdade encontra-se no versículo 1. Ele diz assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Primeira verdade é: nós encontramos nossa força na graça de Deus. Nós encontramos a nossa fortaleza na graça de Deus manifesta em Cristo Jesus. Então, essa verdade, ela implica em quê? Que um dia
nós fomos alcançados não por merecimento, foi por ação exclusiva do nosso Deus. Andávamos mortos nos nossos delitos e pecados, como a Bíblia nos apresenta, na condição de perdidos antes de conhecer a Cristo, mas Deus, por meio de Cristo Jesus, nos alcançou. Não porque nós tivéssemos algo a oferecer a Deus. Pelo contrário, nós não temos nada a oferecer a Deus. Na verdade, foi um Deus gracioso e amoroso, que pela sua graça e misericórdia nos escolheu. Como Paulo diz, ele sofre por causa dos eleitos. Ele cria que Deus escolheu, e nós também, né, óbvio, que Deus escolheu pessoas desde antes da fundação do mundo, como ele ensina lá em Éfeso. Então, ele escolheu desde antes da fundação do mundo pessoas, mas Paulo também cria que Deus escolheu o modo, o meio pelo qual essas pessoas chegariam ao conhecimento do Evangelho, do meio pelo qual essas pessoas seriam salvas, que era através da pregação, do ouvir, da exposição das Escrituras, do Evangelho puro e simples, em que Cristo morreu pelos nossos pecados, uma morte substitutiva, uma morte em que eu e você deveríamos pagar pelos nossos pecados, porque quem cometeu o pecado fui eu e você, fomos nós. Então, a culpa do pecado era nossa, o castigo deveria vir sobre nós. E esse Deus gracioso disse, eu vou enviar o meu filho para que ele receba, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então ele carregou sobre si as nossas dores. O Isaías 53 faz uma descrição muito detalhada do que iria acontecer com Cristo. Ele carregou no madeiro as nossas dores. Então, essa graça que nos alcançou, ela nos dá também, nesse grande e precioso pacote que Deus nos dá, que é a salvação, a grande bênção de sermos habitados pelo Espírito Santo, que nos ensina, que nos instrui. E o que Paulo está dizendo aqui para Timóteo, Timóteo, fortaleça-se no Senhor, na graça, nessa graça que um dia te alcançou. Essa graça vai motivar você, vai fundamentar a sua fé, para que você perceba que foi um favor imerecido, que que você não tinha nada que fizesse com que você merecesse o que você recebeu. E dentro desse pacote, Deus nos dá a condição tarefas e habilidades para desenvolvermos a sua obra nesse mundo. E aí é quando ele vai instruir Timóteo sobre o que é que ele deve fazer. Você deve buscar fortaleza na graça de Cristo para que você persevere no ensino daquilo que precisa ser repassado para as futuras gerações. As verdades fundamentais. E aí ele diz no versículo 2, que aqui é o princípio do discipulado. O que é fazer discípulo? É ensinar todas as coisas que vos tenho ordenado. Foi isso que Jesus deixou lá em Mateus capítulo 28. Ensinando todas as coisas que vos tenho ordenado. É fazer discípulo. Então, o que é que ele diz no 2? Ele diz, e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Como eu comentei logo no começo, o contexto não era favorável para pessoas que estavam dispostas a ensinar as Escrituras, porque Nero era mão de ferro no que diz respeito ao cristianismo. Então, o que ele está dizendo, Timóteo, ensina aquilo que você ouviu, aquilo que você aprendeu através de muitas testemunhas, e isso mostra que o ministério de Paulo não era algo escondido, era algo público, por isso que vinha
muitas vezes sobre ele castigos, perseguições, porque as pessoas tinham coceira nos ouvidos quando o evangelho era anunciado. Então, quando Paulo passa para Timóteo essa instrução de que o que você escutou de muitas testemunhas, o que é que você deve fazer com isso que você aprendeu? Transmite a homens fiéis e idôneos e capazes de instruir, professores, pessoas que tenham a habilidade de repassar essas verdades para que elas sigam adiante, para que o evangelho não fique, porque o evangelho, muito embora Paulo estivesse algemado, como ele diz aqui no texto, o evangelho não está, a palavra de Deus não está presa, ela está sendo anunciada. Isso me faz lembrar do missionário Ronaldo, acredito que vocês conhecem, não sei, que está hoje na Ilha da Madeira. O testemunho dele, e eu acompanhei isso de perto, por isso que eu posso falar com propriedade, ele, antes de se converter, ele era envolvido em muitos delitos, e chegou um ponto em que ele foi julgado e fechou para ele ser preso, descer para o presídio. Só que ele era convertido, ele tinha 2 anos e era um evangelista, era uma pessoa que anunciava o evangelho. Eu nunca esqueço a cena, logo quando ele foi preso, nós fomos na delegacia de capturas, ali no centro da cidade, levar algumas coisas, comida, roupa, porque levaram ele do tribunal direto para a delegacia de capturas. E quando eu cheguei lá, o Ronaldo estava sem camisa, suado, muito suado, e rouco. Eram, em média, eu acho que 50 homens dentro de uma cela, que era imprensada, não sei como era que cabia aquilo. Mas ele estava rouco porque ele estava pregando o evangelho para quem estava ali dentro. Então, o evangelho ele não está preso. Ele não, muito embora Paulo estivesse preso, mas a capacidade de compartilhar o evangelho, a mensagem foi anunciada a outras pessoas que tinham essa tarefa de levar adiante. Paulo anunciou para homens fiéis e idôneos para que esses homens passassem adiante. E são exatamente essas testemunhas que Timóteo ouviu. E quando Timóteo ouve essas testemunhas, ele aprende e ele assume a responsabilidade de repassar para homens fiéis e também idôneos, entendendo que esse repasse pode trazer não só sobre ele, mas também sobre esses homens. Por isso a ideia da fidelidade, por isso a ideia de serem homens que repassariam para outras pessoas, independente do contexto, independente das circunstâncias. Homens cuja fidelidade era direcionada a Deus. Confiavam plenamente de que Deus confiou a eles essa tarefa. E que por Deus ter confiado, Deus cuidaria. A promessa de que Jesus estaria com ele todos os dias até a consumação dos séculos seria efetivada. Eles criam nisso. Então, a tarefa era essa, de anunciar. E aí, ele usa 3 figuras para que essa tarefa fosse realizada. Ele usa 3 figuras, 3 personagens aqui, fictícios, mas que representam muito bem o que ele deveria ter como característica, estabelecendo um padrão de comportamento que ele teria essa fidelidade de anunciar o evangelho com fidelidade. Primeiro, ele diz no versículo 3, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Então, a primeira figura que ele utiliza aí é o soldado. Não, interessante essa figura, porque estabelece um contexto em que vocês precisam entender
que vocês, eu e você, Timóteo, esses que ele iria ensinar, estão num campo de guerra. É muito interessante a gente lembrar disso. Existe, muito embora não seja, a gente tem que ter muito cuidado com os extremos, né? Levei uma topada, foi o mundo espiritual, foi Satanás que me empurrou, botou a pedra ali. É um extremo de que tudo gira em torno, que Satanás controla a nossa vida. Isso é um extremo errado. O outro extremo é achar que não existe, né? Que não tem, nós não vivemos nessa, não existe mundo espiritual, não existe demônio, nada disso também é um extremo perigoso. A palavra de Deus é clara quando diz que Satanás anda como um leão, rugindo, procurando alguém para devorar. Então nós precisamos entender que nós estamos numa batalha, numa guerra. Então essa figura do soldado é uma figura muito interessante porque nos faz lembrar o contexto em que nós vivemos. É verdade, é real, né? Timóteo precisava lembrar que ele estava nessa batalha, que ele estava nessa guerra. E como soldado, ele destaca uma característica: foco no objetivo. O soldado, ele não vai no meio da guerra truando lá e ele arma uma rede, faz uma limonada e vai se deitar. Isso é a postura de um soldado que tem a compreensão de que está numa guerra? Não é. Né? A figura do soldado é de eu estou numa batalha e eu preciso agradar aquele que me convocou para essa batalha. Então é ser focado. E aí ele vai dizer, não se envolver nos negócios dessa vida. Aqui não é que a gente vai abandonar uma vida dita secular, né, de trabalho, de jeito nenhum. Muito pelo contrário, a ideia é encarar a nossa vida lá fora na perspectiva e no pensamento de Deus, ter a mente de Cristo. Lembra quando Cristo saía pelas circunvizinhanças, pelos povoados, anunciando o Evangelho? Lá em Mateus 9, 35 a 38, ele diz que encontrou pessoas aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Por que ele encontrou? Porque ele não estava observando o exterior, a capa, a casca, que as pessoas poderiam estar até rindo, né? E tal, mas ele olhava a necessidade principal das pessoas, que era o distanciamento de Deus. Elas não conheciam a Deus. Estavam perdidas. É essa perspectiva que nós precisamos ter como focados no objetivo de agradar aquele que nos chamou para essa batalha. Olhar para o nosso trabalho, olhar para as pessoas que estão ao nosso redor, olhar para os nossos vizinhos, olhar para as pessoas que estão na parada do ônibus ali que eu estou esperando, olhar para os meus colegas de faculdade, pelos meus colegas de escola, pelos meus familiares que não têm Cristo, com o olhar e a perspectiva de quem me arregimentou. Entendendo que se Deus me colocou naquele lugar, é porque Ele tem um propósito de me usar como instrumento para anunciar o Evangelho àquelas pessoas. É essa perspectiva que precisamos ter. Não é sair do trabalho, não é deixar de conviver com os familiares descrentes. É encarar como você tendo a responsabilidade, você e eu, né? Encarar como nós tendo a responsabilidade de representarmos a Cristo como bons soldados, de estarmos dispostos a sofrer, né? Sofrer, como ele diz aqui no começo, participa dos meus sofrimentos como bom soldado. Por que Paulo estava sofrendo? Porque ele foi fiel ao anunciar o Evangelho. Então participa comigo, esteja comigo também, fazendo a mesma coisa que eu fiz para estar sofrendo. Seja fiel. Foque no objetivo que Deus tem para a sua vida.
A segunda figura que ele coloca é a figura do atleta, né? Ele diz aí, no versículo 5, igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Então o foco aí é no modo. O atleta ele precisa seguir as regras. Ele precisa cumprir tudo para que ao final da corrida ele consiga alcançar a vitória. Ele não pode burlar as regras, ele não pode fazer do jeito que ele acha que tem que fazer. Quem é atleta aqui, eu não sei se tem alguém atleta, corredor, que hoje está uma moda de corrida, né? Todo mundo correndo, mas o atleta ele precisa ser disciplinado. Eu trabalho com um professor que ele é um atleta, né? Então ele treina 3 vezes por semana, ele é regrado na alimentação, ele cuida do peso, ele é todo meticuloso porque ele é um atleta, ele corre fora, ele paga passagem para correr fora, né? Então, mas ele precisa seguir os regimentos. Qual é o regimento que precisamos seguir? O que foi que nos foi posto? Precisamos ter uma vida de obediência às Escrituras, àquilo que nos foi dado pelo próprio Deus. Então, andar segundo as normas, obedecer ao Senhor. Então, o foco é no modo, na obediência. Muito embora isso requeira de mim um esforço, um empenho, para que eu lute contra a velha natureza, para que eu ande de acordo com as Escrituras, para que eu conheça as normas. O atleta, para ele andar segundo as normas, ele precisa conhecer as normas. Então, é um compromisso diário, direto, de leitura das Escrituras, de conhecer mais a Deus, de andar mais perto de Deus, de obedecê-lo para poder representá-lo nesse mundo. Por que na igreja de Antioquia, as pessoas foram, na cidade de Antioquia, as pessoas foram pela primeira vez chamadas de cristão? O termo cristão é um termo, na época, pejorativo, para se referir a pequenos cristos. Porque eles identificavam aquelas pessoas que declaravam ser seguidoras de Cristo, características que expressavam a Cristo, que eles poderiam enxergar Cristo neles. Então, é nesse aspecto que precisamos viver segundo as normas. Terceira figura que ele coloca aqui, comparativo, está no 6. Ele diz, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Então, aqui é a ideia de trabalho árduo, trabalho que requer esforço, empenho, dedicação. Então, muito semelhante ao corredor, mas aqui ele vai usufruir os frutos primeiramente, né? Tem esse benefício. Mas a ideia é de trabalho árduo, é de empenho, é de, muitas vezes, abrir mão da sua vontade, do seu querer, em prol daquilo que é mais importante para agradar ao Senhor Jesus Cristo. Fortifica-te na graça. Precisamos buscar a fortaleza na graça que um dia nos alcançou, que nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, que nos colocou a tarefa preciosa de sermos portadores da mensagem da cruz, das Escrituras, passar adiante aquilo que Deus nos ensinou. E para isso, nós precisamos focar naquilo que Deus nos colocou como papel, como função, seguindo as normas, andando segundo as Escrituras, nos esforçando, abrindo mão de muita coisa. Paulo abriu mão da sua própria vida. Ele dedicou a sua vida por inteiro à grande tarefa de anunciar o Evangelho
às pessoas que estavam perdidas. Primeiramente aos judeus, depois aos gentios, que foi o foco maior do seu ministério. Quando estamos em situação, e aí vamos aplicar nesse primeiro ponto, quando estamos numa situação em que nos é posta a oportunidade de compartilhar o Evangelho, ficamos temerosos? Temos o receio de que, ao compartilhar aquilo, venha trazer algum tipo de perseguição para as nossas vidas? Isso é ou tem sido um empecilho para você não compartilhar o Evangelho? Não falar de Cristo para as pessoas, seja no trabalho, seja na faculdade, na escola, enfim, todas as pessoas com quem você tem contato. Isso tem sido um empecilho? Se tem, meu irmão, lembra dessa verdade. Fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. A nossa força não vem de nós mesmos. A nossa força, ela vem de Deus. E isso é repetido inúmeras vezes pelos salmistas. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação, na angústia. Então, lembre-se disso. Não deixe de anunciar o Evangelho por esse temor. Lembre-se, é Deus que nos fortalece, é Deus que nos dá a sua graça, que nos deu a sua graça, que nos usa nessas situações. E se vier algum tipo de perseguição, louve a Deus, porque é um sinal de que há uma identificação nossa com Cristo, né? Então, louve a Deus se houver algum tipo de perseguição, porque não é uma novidade. Deus já nos advertiu a respeito disso. Segunda e última verdade, está a partir no versículo 8, diz assim: lembra-te. Perceba que as duas verdades elas estão no imperativo, né? Fortifica-te, lembra-te. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu Evangelho. A ressurreição de Cristo é uma verdade central para nós. E aí a gente pode ir lá em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios 15, verso 17. É um texto que vai focar no Evangelho, ele vai iniciar com a apresentação do Evangelho, né? No 3 ele diz: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E aí vai falar das aparições de Cristo. Mas o versículo 17, que é o que eu queria chamar a atenção, é o seguinte: ele diz assim: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então, essa verdade sobre a ressurreição de Cristo, e ele vai mostrar exatamente nesse texto, não só a divindade, né, com base na ressurreição, foi uma ressurreição única. Então ele diz, Jesus Cristo ressuscitado de entre os mortos, então é um foco na divindade de Cristo, mas descendente de Davi segundo o meu Evangelho, foco na humanidade de Cristo. Dois elementos fundamentais para que pudéssemos ter a salvação. Duas verdades essenciais
para que tivéssemos alguém que representasse a raça humana como o homem, filho de Davi, que veio para estabelecer o seu reino. Então, Jesus como homem, habilitado para representar a raça humana, nesse pagamento do alto preço. E Jesus como Deus, para apresentar um sacrifício eterno, que poderia cobrir toda a dívida nossa, que era eterna. Então, o que a gente percebe aqui é Paulo mostrando, apresentando para Timóteo, foca na verdade fundamental. Cristo ressuscitou. E isso é a mola propulsora para nos jogar para esse mundo, para anunciar e representá-lo, para viver a vida de Cristo. Todos nós fomos identificados com Cristo na sua morte e ressurreição, e isso a gente vê lá em Romanos capítulo 6. E quando nos identifica com a ressurreição, ele diz lá, para que vocês andem em novidade de vida. Então, a ressurreição deve ser o elemento central para nos animar nessa grande tarefa de anunciarmos a mensagem. E aí ele diz, o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor, como alguém identificado entre as piores pessoas da sociedade, alguém que está fazendo um mal tremendo. Eu sou identificado com essas pessoas, mas não é porque eu sou um malfeitor nas minhas atitudes, é porque eu estou anunciando o evangelho. Então, isso me coloca na perspectiva dessa sociedade, desse mundo regido por Satanás, dentro desse grupo de grandes malfeitores. Mas eu estou sendo identificado com eles porque eu anuncio o evangelho. E estou disposto a sofrer, a ser rotulado como esses grandes malfeitores, se isso redundar em anúncio do evangelho para alcançar os eleitos. Que é o que ele diz aí, por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Então, lembrar da ressurreição, que nós nos identificamos com Cristo e que é o meio pelo qual ele nos dá a vida e vida em abundância. Paulo se identifica com essa ressurreição ao ponto de ele estar disposto a sofrer e a se colocar numa condição de malfeitor no meio da sociedade. Muito embora ele não fosse um malfeitor, ele não estivesse fazendo um mal, ele estava anunciando um caminho para a eternidade. Mas ele estava disposto a sofrer algemas e a ser rotulado como um malfeitor diante da sociedade. Se aquilo fosse redundar em glória a Deus e se aquilo fosse anunciar e alcançar pessoas com o evangelho. E aí ele diz, por esta razão, tudo suporto por causa do eleito. Aí o pensamento no projeto de Deus. Qual é o projeto maior de Deus? Deus escolheu pessoas desde antes da fundação do mundo. Mas ele diz também que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, eu estou disposto a anunciar esse evangelho, porque eu sei que é essa a forma que Deus escolheu para que os eleitos cheguem à salvação. Não basta simplesmente Deus escolher, ele vai alcançar aqueles, mas alcançar pela pregação do evangelho. E aí ele diz, fiel é esta palavra, ele está encerrando, e ele vai colocar algumas verdades a respeito desse grupo. Ele diz, se já morremos, e isso se aplica a todos, se já morremos com ele, também viveremos com ele. Princípio da ressurreição, né? Elemento motivador. Se eu já morri com Cristo, se eu já me identifiquei com Cristo na sua morte, eu vou viver com ele, porque eu me identifico também com a sua ressurreição. Então, eu vivo com ele.
Se perseveramos, ou seja, se em meio a todo esse contexto que vocês estão vivenciando aí, Timóteo, né, de Nério estar no poder, de você estar sujeito à perseguição, se você perseverar, também com ele você vai reinar, né? Então você vai usufruir dessa grande bênção de reinar com Cristo. Se o negamos, ele por sua vez nos negará, que é um princípio de negação, no sentido de hipotético, mas se você nega, aqui é uma fala de se você está demonstrando incredulidade, Deus vai negar você, porque você está sendo incrédulo no sentido básico da salvação. Então ele vai negar. Mas se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Deus, ele é fiel e nada do que nós façamos vai mudar o atributo de fidelidade de Deus. Então lembra, Timóteo, lembra do Cristo ressurreto e da fidelidade de Deus em ter prometido o Cristo, o Messias. Esse Messias, ele veio, ele morreu, ele ressuscitou. Ele abriu a possibilidade de você ter a vida eterna em Cristo Jesus. Então, essa possibilidade traz consigo a grande responsabilidade de representarmos a Ele, de sermos cooperadores nele, nessa grande obra de salvação ou de levar o Evangelho às pessoas perdidas. Então, duas verdades centrais, principais, que nos fortalecem, que Paulo apresentou para Timóteo para fortalecê-lo nessa tarefa de anunciar ou de ensinar a mensagem do Evangelho. Timóteo, fortifica-te na graça que está em Cristo. Timóteo, lembra da ressurreição de Cristo. Lembra que Cristo ressuscitou e todas as implicações que tem essa ressurreição. Essas duas verdades são base, são fundamento para que nós enxerguemos essa tarefa com outros olhos. A tarefa de levar a mensagem que pode trazer sobre nós perseguição, a tarefa do show lá na China, que ia na fronteira da China com a Coreia para pegar fugitivos da Coreia do Norte e levar para a China e acolher e ter o primeiro contato e apresentar o Evangelho. A tarefa de Paulo de estar disposto a passar por tudo que a gente leu lá em 2 Coríntios capítulo 11. A tarefa de muitos outros que ao longo da história morreram, entregaram a sua vida, porque criam piamente que Jesus é o Cristo ressurreto, que é nele que a sua força tem como fonte. Nós estamos num contexto que não há uma perseguição aberta como tem na Coreia do Norte. Estamos num contexto em que nós podemos ainda chegar, muito embora tem estados, minha esposa é do Rio Grande do Sul, e a gente estava conversando com uma missionária ontem, que está no Rio Grande do Sul, e ela estava dizendo, as pessoas do Rio Grande do Sul, elas são muito fechadas, né? Você não pode chegar aqui e dizer, vem aqui que eu vou falar do Evangelho. Eles são muito reservados. Quando você conquista, graças a Deus eu conquistei minha esposa, né? Mas quando você conquista, são fiéis demais, mas são muito desconfiados, né? Tem países que são berço do Evangelho, né? da propagação do Evangelho na igreja primitiva, que hoje são extremamente fechados, que são campos missionários. E precisamos ouvir do nosso Deus
como ele disse com Isaías, né, lá, que iria anunciar verdades de Deus ao povo de Israel, e Deus diz para Isaías, você vai falar e eles não vão lhe escutar. Mas mesmo assim Isaías disse, eis-me aqui, eu estou disposto. O que Deus quer de nós, meus irmãos, é que nós encaremos com a força que Deus supre e lembrando dessa preciosa obra da morte e ressurreição de Cristo. Que nós encaremos as pessoas do nosso trabalho, as pessoas da nossa família, os nossos vizinhos, que ainda não têm Cristo, na perspectiva e na mentalidade de Cristo. Pessoas que estão aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor, que precisam ouvir o Evangelho. E se eu tenho contato com essas pessoas, meus colegas de trabalho, minha família que não tem Cristo, meus vizinhos, é porque Deus me deu essa abertura. E Ele espera que eu atue de forma efetiva na pregação do Evangelho, nesses grupos com quem eu tenho contato. Que Deus nos use, meus irmãos. Hoje a tarefa é árdua, não é fácil, muitas pessoas não estão, mas estão abertas. Na época que eu era adolescente, que não faz muito tempo, a gente fazia EBF e alcançava 250 crianças, numa quadra, num colégio público. Né? Hoje as pessoas estão muito mais desconfiadas, o contexto é outro, mas precisamos pensar em estratégias para que a obra não pare, para que nós continuemos a testificar da mensagem preciosa da cruz que um dia nos alcançou. Amém? Vamos orar. Querido Deus, obrigado, porque o Senhor nos deu a salvação para nós gratuita, mas um alto preço foi pago na cruz do Calvário. Que o Senhor, ó Deus, nos lembre dessas verdades preciosas para que possamos tomá-las como motivadoras para as nossas vidas na grande tarefa de anunciarmos a mensagem do Evangelho, de sermos cooperadores do Senhor, como Paulo falou lá em Corinto, aos Coríntios. Que o Senhor use essa igreja, que o Senhor use cada irmão nos vários grupos que cada irmão tem acesso, para que não saiam, para que nós, na verdade, eu também, nos meus grupos, para que nós não saiamos calados no que diz respeito à exposição do Evangelho a essas pessoas com quem temos contato. Que o Senhor nos use, independente das perseguições que possam vir, mas que possamos lembrar dessas duas verdades, fortificarmos-nos na graça do Senhor e lembrarmos da ressurreição do Cristo ressurreto. Nos ajuda, Pai, a sermos bons soldados, bons atletas, bons lavradores, para que o Teu nome seja anunciado aqui e até os confins da terra. Que essa igreja seja atuante, cada vez mais atuante, nessa grande obra que o Senhor nos confiou. Eu te peço, Deus, agradecido, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Entender um pouco mais da graça de Deus é entender a necessidade de mudança, entender a sua salvação que Ele tem oferecido a todos os homens. Mediante a palavra que foi pregada, tem alguém que quer tomar uma decisão por Cristo hoje, entende que necessita da graça de Deus, que essa graça ela necessita atingi-lo para que haja uma mudança de vida. Se tiver, você pode me procurar no final do culto. Nós podemos orar por você. Ainda lembrando os amados que terça-feira temos o nosso culto de doutrina. Venha aprender sobre o que é uma fé prática. Você que é membro dessa igreja, você está
convocado a estar no seu culto de terça-feira, de oração e doutrina, onde vamos estudar sobre fé prática em Tiago. Também lembrando, nós temos a nossa EBD, que você que está aqui agora, nesse momento, possa estar conosco na EBD às 4h30. Estamos estudando sobre crescimento espiritual, tem sido muito bom, e que Deus possa nos abençoar. Convido os amados a fiquem de pé, vamos orar nesse momento. Quero agradecer novamente ao amado pastor Eduardo por ter vindo aqui. Assim, não vai ter EBD na próxima. É o meu Alzheimer que está atacado hoje. Ok? All right. O culto será 6 horas. Como é período de carnaval, haverá muitas festividades por motivo de segurança. Nosso culto domingo será às 6 horas. Amém? Mais alguma informação? Não. Vamos orar. Senhor Deus, eu sou grato a Ti pela Tua bondade e misericórdia. Obrigado por esse povo que se encontra aqui, por glorificar o Teu nome, que o Senhor escolheu antes da fundação do mundo para que pudesse estar aqui. Faz com que nossos corações desejem ser mais parecidos com o Senhor Jesus. Que a Tua palavra possa moldar o nosso caráter, a nossa forma de pensar e a nossa forma de agir. Assim, Deus, eu te peço e abençoo o Teu povo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão seja com todo o seu povo, até que Ele volte. Deus abençoe a todos e uma ótima semana.